Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Eu quero falar hoje sobre a prioridade de Deus, a maior vontade de Deus. Talvez muitas das coisas que eu vou falar aqui, você já tenha ouvido, com certeza. Pastor Ricardo, eu, ou até outros pregadores já falaram isso. Mas você sabe, é importante a repetição. Você sabe que uma das estratégias malignas para o engano, para essas falácias que a gente vê nas mídias é repetir uma mentira muitas vezes. Então repita uma mentira 1000 vezes e ela se tornará verdade. Mas nós estamos aqui para repetir a palavra 1000 vezes, para que ela se torne cada vez mais verdade em nós, amém, irmãos? Então não se preocupe em receber algo novo. Receba a palavra, receba o Espírito, amém? Gênesis 1, 27 e 28. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Acredito que você não terá dificuldade de encontrar esse versículo. 1, 27 e 28. A palavra de Deus diz assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Amém, irmãos? Eu preciso que você diga amém, que você dê glória a Deus, para mim saber se você realmente está entendendo a palavra, amém? Irmãos, a nossa vida com Deus, nossa vida cristã, nosso alvo deve ser sempre buscar agradar ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Nós já iniciamos nesse processo. Quando você creu em Jesus e entregou sua vida a Cristo, você já agradou a Deus. Mas é necessário que avancemos, como diz o escritor aos Hebreus, e nos apeguemos à palavra com mais firmeza, para viver no nosso dia a dia uma vida que agrade de fato ao Senhor. Só que nesse desafio de agradar a Deus, nós achamos muitas vezes que ao fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós temos capacidade, aquilo que nós temos dons para fazer, nós acreditamos que necessariamente isso vai agradar a Deus. Então nós não podemos nos mover pela nossa capacidade ou pelos nossos dons, mas pelo propósito, pela prioridade de Deus, pela vontade de Deus. Então muitas vezes nesse processo de agradar a Deus, nós supomos, imaginamos que nós sabemos agradar a Deus. E há uma tendência em nós, porque vai falar a respeito do nosso conforto e do nosso bem-estar, que a vontade de Deus é muito parecida com a nossa vontade. Não, então eu tenho um dom, então eu tenho um talento, então eu tenho uma capacidade, eu gosto de fazer isso, então deve ser isso que é a vontade de Deus. Vamos confessar, não é assim que a gente pensa? Mas para agradar a Deus e para fazer a sua vontade, nós precisamos entender o que Ele realmente quer, o que Ele realmente deseja. É necessário deixar o ego, o eu de lado. Porque normalmente, na grande maioria das vezes, a vontade de Deus é contrária à nossa vontade. Ou você acha que eu queria ser pastor? Foi o sonho da minha vida, o desejo. Nem sempre, até entender. Então imagine que você precisa presentear alguém. E você não busca conhecer e saber os desejos, a vontade, aquilo que a pessoa gosta.
Bom, eu quero te dar um presente e para mim especialmente é uma coisa muito difícil, irmãos. Não é dar presente, mas escolher o presente. Então eu tenho dificuldade de dar presente para minha esposa nesse sentido. Porque às vezes ela imagina que eu vou surpreendê-la, fazer uma surpresa para ela. Mas todas as vezes que eu quero presenteá-la, eu tenho que perguntar para ela. Aí estraga a surpresa. Porque ela já vai mais ou menos tendo a ideia e sabendo o que vai ganhar. Mas eu prefiro presenteá-la com aquilo que ela gosta, que vai ser útil para ela, do que supor que ela vai gostar de algo, eu vou gastar dinheiro, perder tempo e dar um presente para ela que não vai ter utilidade nenhuma. E que ela não vai gostar. Que já aconteceu também. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então imagine que você quer presentear o pastor Ricardo. Glória a Deus. Mas aí você não procura saber qual que é o desejo do pastor Ricardo, a vontade, né? o que ele gosta. E aí você supõe na sua cabeça que o pastor Ricardo é palmeirense. Você imagina, eu vi ele vestido de verde esses dias, deve ser que ele é palmeirense. Eu vou pegar os palmeirenses para Cristo agora. E aí você vai e gasta tempo, e aí você gasta dinheiro, e aí você se empenha, compra a melhor camisa oficial do Palmeiras, paga uma grana absurda, e chega para presentear o pastor Ricardo, com todo carinho, todo empolgado, ele vai gostar, ele vai amar. E aí quando o pastor Ricardo recebe o presente, né, conhecendo o pastor Ricardo como eu conheço, ele não vai ficar enrolando não, e não vai aceitar, e não vai, né, fazer, né? Porque a gente é assim, né? Às vezes alguém nos presenteia ou nos oferece algo que a gente gosta, e a gente, para não criar uma situação, não ficar mal na foto, a gente finge que gosta, e depois a gente deixa de lado. O pastor Ricardo vai falar na hora: rapaz, você errou, meu amigo, errou feio. Eu não sou palmeirense, rapaz, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara esperto, eu sou um cara que gosta de ser vencedor, então eu sou São Paulino. O meu time tem 3 títulos mundiais, companheiro. Então eu não vou gostar desse presente do Palmeiras, não. Tudo isso por quê? Porque você não procurou conhecer a vontade de Deus. Os palmeirenses fiquem em paz, tá, irmãos? É só uma ilustração. Se bem que dizem por aí que o novo técnico do Palmeiras vai ser o pastor, né? Dizem que o próximo técnico do Palmeiras vai ter que ser pastor Valdomiro, porque ele faz milagre e tem mundial. Brincadeiras à parte. Mas é para você entender que às vezes você se esforça durante toda a sua vida para dar a Deus, e você perde tempo e você gasta dinheiro para dar a Deus um presente que Deus não gosta. Porque o texto que nós lemos deixa claro qual que é a vontade de Deus. Mas vamos caminhar para entender melhor a respeito disso. Às vezes nós achamos que fazer coisas, atividades, eventos, isso agrada a Deus. Mas a grande questão não é o que eu gosto de fazer, mas o que Deus gosta de receber. O que Deus quer de nós, o que Deus deseja de mim e de você. Então, quando nós olhamos para esse texto e outros textos na Bíblia, nós entendemos que a vontade de Deus está clara na palavra. Está clara, visível, perceptível. Mas é nós que precisamos conhecê-la, buscar entender. Então, o que, porventura, estaria no centro do coração de Deus? Qual seria a sua prioridade, a sua maior vontade? Então, veja, quando um político assume... Político não, né? Vamos falar de outra coisa que não vai dar certo a ilustração. Mas quando, por exemplo, um presidente de uma empresa assume o cargo porque foi eleito para aquilo, na cerimônia ali de posse, que ele está assumindo, ele vai falar ali as suas primeiras palavras, aquilo que são seus projetos, aquilo que são seus sonhos, aquilo que ele quer realizar. É assim, basicamente, na maioria das cerimônias de posse. Ele vai falar aquilo que é o mais importante, aquilo que é a sua prioridade, aquilo que está no centro do seu coração. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos as primeiras palavras de Deus direcionadas aos homens,
dando uma dica do que é a vontade de Deus, do que está no centro do coração de Deus, de qual que é a sua prioridade. E Jesus deixa bem claro. Qual é? Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O que Deus está falando aqui para os seus primeiros filhos é que eles deveriam se multiplicar e gerar outros filhos. Então as primeiras palavras apontam para aquilo que é o coração de alguém. Da mesma maneira, as últimas palavras também vão falar a respeito daquilo que foi feito, daquilo que foi realizado, daquilo que foi proposto e no decorrer da caminhada foi realizado, porque era a prioridade, era aquilo que estava no coração, era aquilo que era a prioridade, o alvo. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos a conclusão da história. O que Deus pediu lá no começo e o que está se concretizando. No livro de Apocalipse diz que Deus está diante do grande trono. E diante daquele trono tem o quê? Multidões de todos os povos, nações e línguas. Isso aponta para um propósito que foi cumprido. Qual que era? Ter filhos à sua imagem. Ter discípulos. O problema é que quando Adão cai, quando Adão peca, o propósito, a vontade, o desejo de Deus é momentaneamente interrompido. Mas Deus não desiste. Porque a vontade de Deus será estabelecida, quer nós gostemos ou não. Quer os poderosos acreditem ou não. A vontade de Deus se estabelecerá na história da humanidade para sempre. Ele é soberano. Ele é eterno. E Deus não desistiu da sua vontade, Deus não desistiu do seu propósito. E para corrigir essa trajetória, às vezes a gente acha que é um plano B. Não, é um plano B, Jesus vir para corrigir e voltar para o plano A. O propósito é eterno, ter filhos. E Jesus vem agora para resgatar a humanidade, para gerar uma nova raça. Porque a primeira havia se corrompido, se comprometido com o veneno da serpente. E aí agora Jesus vem e morre na cruz, e cria, e recria a criação. Cria de novo. Agora ele cria uma nova raça. Então se nós olharmos, nós vemos aí muitas etnias. Mas se nós formos falar de raça, só existe duas raças. Porque a Bíblia diz que a primeira raça era a alma vivente. O homem que pecou. Mas agora a nova criação criada em Adão, que é Cristo, o novo Adão, agora passa a ser espírito vivificante. Porque Deus é espírito. Então Deus estabelece, recria, restaura a nova criação. E nessa nova criação, quando Jesus restaura agora, e os homens deixam de ser alma vivente e passam a ser espírito vivificante, veja, a obra foi muito grande, irmãos. O trabalho foi muito árduo, foi difícil. A obra da redenção requereu muito mais esforço de Deus do que a primeira criação. Porque quando Deus foi criar os céus e a terra, Deus apenas liberou a sua palavra. Pelo poder da sua palavra criou. Mas agora para resgatar a humanidade, para recriar uma nova raça segundo a sua imagem, para restaurar o que se havia perdido, porque Jesus diz o quê? Porque o Filho do Homem veio buscar, achar, recuperar o que se havia perdido. E isso deu muito trabalho, porque agora para que haja uma nova criação, uma nova raça, para que o propósito de Deus se cumpra, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, que não precisa pedir nada à opinião de ninguém, agora tem que se humilhar, tem que se rebaixar, tem que se reduzir e se tornar como um verme, se tornar um ser humano como nós, porque é isso que nós éramos diante de Deus, como um verme. A palavra diz vermezinho de Jacó. E Deus se rebaixa, e Deus se humilha, a ponto de se tornar um de nós. E aí agora Jesus, como ser humano, a Bíblia diz que Jesus tem que ouvir pai e mãe. E Jesus disse que ele cresce, ele amadurece pelo sofrimento que passou. E agora ele tem que, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se submeter à ordem de seres humanos, dos seus pais, José e Maria.
E como se não bastasse essa humilhação, Deus agora tem que passar todo um processo de sofrimento, de dor, de rejeição, de acusação. Ser pendurado numa cruz, ser chicoteado, ser cuspido, ser humilhado, ser pendurado numa cruz, passar horas e horas em tremenda agonia e derramar a sua vida e verter o seu sangue. E Jesus literalmente, para que a obra da criação fosse restaurada, para que houvesse redenção, Jesus tem que suar sangue, suor e lágrimas, literalmente. Então essa obra de redenção, de restauração, foi muito grande e custou muito caro. Custou o sangue do Filho de Deus, tudo para que a vontade do Pai se concretizasse. Ter filhos, ter discípulos. Para que você entenda e não esqueça, deixa eu ilustrar para você a obra da redenção. Um pai tinha muita dificuldade com o filho adolescente. Filho rebelde, que desonrava, que desobedecia, que fazia tudo contrário ao seu pai. Por conta disso, o relacionamento fica insustentável entre pai e filho. E mesmo o pai amando muito, e mesmo o pai tentando soluções, e mesmo o pai insistindo, corrigindo e orientando, chega um momento que o relacionamento fica insustentável entre eles. Dor, mágoa, ressentimento os separam. E agora o filho ainda jovem decide sair de casa, abandonar o seu pai, deixá-lo só e ir vida fora, viver a sua vida. E o pai, triste, com o coração em frangalhos, destruído, continua a sua vida. Trabalha, estuda, se forma para advogado, se forma para juiz e começa a exercer, ali a sua profissão como juiz. Depois de muitos anos, depois de muito tempo, o filho que desonrava o pai, que foi rebelde contra o pai, que virou as costas para o pai, que cometeu autotraição contra o pai, depois de muitos anos, volta. Mas agora volta como um delinquente, agora volta como um infrator da lei, agora volta como alguém que está preso e vai ser julgado. E agora se depara no tribunal, no banco dos réus, o filho. E o juiz, o pai. O pai, para cumprir a lei, porque esse é o papel do juiz, ele não pode voltar atrás na sua palavra, ele não pode abrir concessões, ele não pode abrir brechas na lei para descondenar o filho, para absolver o filho, para não julgar o filho, mas agora ele precisa agir segundo a lei, e precisa condenar, e precisa culpar, e precisa dar a devida punição ao filho, mesmo que na posição de juiz e também na posição de pai. Porque quando olha para o réu, fala: ali tem um delinquente, ali tem um infrator, tem alguém que precisa ser condenado. Mas também quando olha para o réu, ali está o meu filho, ali está quem eu amo, ali está o sonho da minha vida. Mas agora ele precisa decidir. E ele decide segundo a lei. E foi exatamente isso que Deus fez para com cada um de nós. Porque Deus determinou: a alma que pecar, essa morrerá. Deus não pode voltar atrás da sua palavra. Ele precisa cumprir a sua palavra para que ele não fique sem autoridade diante de toda a criação. Mas também ali estão os seus filhos que ele criou, o sonho da sua vida, o projeto eterno de Deus, a sua maior vontade. E agora, depois de condenar, depois de dar a sentença, depois de julgar a pena de morte, o que Deus faz? Deus desce do seu tribunal como juiz e se assenta no banco dos réus e diz para os promotores, e para a população e para a sociedade: eu vou cumprir a pena e morrer no lugar do meu filho. E foi exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós. Morreu em nosso lugar. Então a obra custou muito caro. Foi muito trabalhoso. A questão aqui é: quem vai contar o que Jesus fez? Quem vai proclamar a obra do seu trabalho? Por isso que nós como igreja não podemos nos calar.
E por isso que nós estamos envolvidos nesse projeto de jejuar e orar, para que os nossos corações voltem a ser aquecidos, para que nós não venhamos esconder a tão grande obra que Jesus realizou. Para ter filhos, para ter discípulos. Por causa dessa grande obra, eu e você estamos aqui hoje. Que cremos, e porque cremos de João, todo aquele que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então esse é o centro do coração de Deus. Essa é a vontade de Deus. E que nós não podemos jamais perder de vista. Perder o foco, perder o alvo. O centro de coração de Deus permanece. Ter filhos, ter discípulos. Porém, existe um obstáculo mental. E muitas vezes está no nosso coração. Existe um paradigma que nós precisamos romper com ele constantemente. Quebrar ele. Que é o paradigma do fazer e o paradigma do gerar. E muito de nós, no nosso dia a dia, nos apegamos fazendo em detrimento do gerar, quando deveríamos gerar filhos para Deus. Porque supomos as coisas. Então, infelizmente, o que nós mais vemos, e é uma luta que nós pastores vivemos, pastor Ricardo principalmente, que é uma luta de que muitas igrejas, muitos crentes, vivem envolvidos em programas, em atividades, em eventos, e esquecem o principal, a vontade de Deus. Então é uma luta constante nossa. Nós já estamos aqui, já há quase 20 anos, né, pastor, nessa luta. E proclamando, e reafirmando a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Que nós fomos chamados para gerar filhos, para fazer discípulos. Quando Jesus, ele conclui a nova criação, quando Jesus realiza a sua obra, na cruz Jesus declara, está consumado. Jesus ressuscita. E as primeiras palavras de Jesus, depois de recriar a humanidade, de redimir a humanidade, são as mesmas palavras de Deus em Gênesis 1, 26 e 27. Porque Jesus vai dizer lá em Mateus 28, 18 e 19, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus reconquistou. A sua posição que foi usurpada, foi-lhe devolvida. E agora, como ele tem todo o poder e toda a autoridade, ele dá ordem à grande comissão. Mateus 28, 18 e 19. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. E então eis que estarei convosco. Há uma condição para que o Senhor esteja com você no ministério e na obra que você está realizando para o Senhor. Qual que é a condição? É se você está de acordo com o propósito. É se você está de acordo com a vontade. Todas as vezes que fazemos algo para o Senhor, que não tem o objetivo, que não tem a motivação, que o alvo principal não é ganhar vidas, edificar vidas, eu quero lhe dizer uma coisa para você. O Senhor não está com você. O Espírito de Deus não está com você. Você está fazendo na força do braço. Por isso que o nosso alvo não é só encher a igreja e ganhar pessoas, mas é fazer discípulos. Porque se uma grande multidão fosse sinônimo de uma grande igreja, Michel Teló teria uma grande igreja. Luan Santana teria uma grande igreja. Porque tem muita gente que vai nos shows. Mas o objetivo de Deus permanece. Porque Jesus reafirma o propósito. Fazer discípulos. Fazer discípulos. É como um casal, irmãos, que se casa. E o casamento é para constituir família. Esse é o alvo principal de Deus. Mas não há como constituir família se não tem uma prole, se não tem filhos. Então o casal começa a se preparar para ter filhos. Aí arruma o quarto do bebê. Aí compra carrinho. Aí faz isso, faz aquilo. Coloca os protetores nos cantos da mesa. Só que esquece o principal. De fazer o bebê. De gerar criança. E é muitas vezes isso que nós estamos fazendo como igreja. E que é o propósito eterno de Deus.
Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses 2,19, 1 Tessalonicenses 2,19, olha o que Paulo diz. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em quem exultamos? Exultamos aqui a alegria, na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? É uma pergunta que Paulo está fazendo. E aí ele responde: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo entendeu que gerar discípulos para Jesus é aquilo que vai trazer a recompensa, o galardão. A glória aqui, a coroa aqui, não é uma coroa física, não. É glória, é autoridade, é reconhecimento. É Jesus olhar para você naquele dia e dizer: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco. Gerar uma pessoa parece pouco. Gerar um discípulo no ano inteiro parece algo muito pouco. Mas Jesus diz: sobre o pouco foste fiel, entra agora por muito, por gozo do teu Senhor. Paulo entendeu isso. Então Paulo sabia que a recompensa, que o galardão, que a glória virá através dos filhos espirituais, através dos discípulos. Naquele dia, quando nos encontrarmos com o Senhor na eternidade, o Senhor não vai perguntar quantos seguidores você tinha na rede social, não. O Senhor não vai perguntar quantos likes você recebeu, não. O Senhor não vai perguntar qual o seu patrimônio, não. Ele vai perguntar para você, falar assim: quem são os discípulos que você gerou? Cadê os meus filhos? E isso envolve principalmente a nossa casa. Então naquele dia, quando nos achegarmos diante do Senhor, se você olhar para trás e não tiver ninguém seguindo você, porque você segue a Cristo, meu amigo, eu vou dizer para você, você está enrolado. Porque você muito recebeu. E quem muito recebeu, muito será exigido. A minha oração, irmãos, constantemente nos últimos dias, principalmente à medida que a gente vai envelhecendo: Senhor, não me deixe perder tempo, Senhor. Não me deixe ser ineficaz. Eu não quero fazer muitas coisas excelentes, não, eu quero fazer o que o Senhor mandou. Eu quero o centro do coração. Eu quero a vontade de Deus, gerar discípulos para Jesus, irmãos. Esse é o nosso papel como igreja. Deus nos criou não para sermos fazedores de coisas, mas geradores de filhos. Geradores de filhos espirituais. Quem você tem gerado no Senhor? Ontem nós tivemos aqui 12 horas de oração. E eu tenho certeza que muitas das orações aqui ontem foi: Senhor, eu quero gerar alguém. Porque o Espírito de Deus está movendo. Senhor, eu quero ter um discípulo. Se eu quero ensinar alguém a ser fiel ao Senhor, a obedecer a Tua palavra, eu quero ganhar alguém, Senhor. É o clamor, né? Dai-me filho, senão eu morro. Deve ser o clamor do nosso coração. Nós como igreja, irmãos, temos isso muito claro. Na nossa visão, está escrito. O nosso alvo, a nossa missão como comunidade Telês é gerar e equipar discípulos com caráter de Cristo, que tem um coração disposto a servir e a manifestar o reino de Deus. Essa é a nossa missão como igreja, porque essa é a vontade de Deus. É isso que está totalmente alinhado com a vontade de Deus para os seus filhos e para a sua igreja. Eu canso de ver ensinos, principalmente na internet, que é o principal veículo, né? De ensinos errados, que são distrações malignas para a igreja. O pastor já falou aqui também. Então você constantemente vai ouvir por aí afora: não, a igreja ela tem que se engajar na política. Nada contra, irmãos. Você é livre, você faz o que você quiser da sua vida. A igreja tem que se engajar nos programas sociais. A igreja tem que cuidar do meio ambiente, porque estão destruindo a Amazônia. A igreja tem que transformar a sociedade, tem que mudar. Olha, glória a Deus, irmãos, não tem nada de ruim nisso. Não tem nada de pecaminoso nisso. Só tem um problema: isso não é o centro da vontade de Deus.
O centro da vontade de Deus é ter filho. Parecem coisas boas e legítimas, mas não é a prioridade de Deus. A igreja tem que atender a necessidade desse irmão, a necessidade daquele irmão. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo não é uma empresa multitarefa com o objetivo de atender a necessidade dos crentes, não. Nós temos uma missão, nós temos um encargo, fazer a vontade de Deus. O problema dessas igrejas é que elas são rápidas para exigir os seus direitos, mas fogem das suas responsabilidades como igreja, como cristão. Nós não podemos ser uma igreja que exige direito. Eu vim aqui para receber a bênção. Isso aqui, aquilo ali, o Senhor vai me abençoar. Glória a Deus, Deus vai te abençoar. Mas assuma a sua responsabilidade como cristão, como igreja, de gerar filhos espirituais, de gerar discípulos. Amém, irmãos? Os irmãos estão meio assustados. Está tudo bem, irmãos? Aleluia, Deus está falando, irmãos. Então, irmãos, nós não somos militantes políticos, não somos ativistas ambientais, não somos reformadores da sociedade, e nem estamos aqui só para fazer assistência social, ainda que seja bom. Nós somos embaixadores do reino de Deus, com o objetivo de fazer gerar filhos para Jesus, de fazer discípulos. Não podemos perder de vista o centro do coração de Deus. Pregar o evangelho. O pastor tem dito aqui, nós temos enfatizado, pregue o evangelho, porque estão ensinando, militando, pregando outras coisas que não são eficazes, que não geram salvação, que em nada muda a vida das pessoas. Só o evangelho transforma o homem, que muda a família, que muda a sociedade, que muda o país. É só o evangelho que tem esse poder, irmãos. A maior contribuição que nós como igreja, como crentes, podemos dar para o meio ambiente, para as questões sociais, políticas, é gerarmos discípulos de Jesus cheios do Espírito Santo. Essa é a maior contribuição da igreja para a nossa sociedade, para o nosso país. Fomos chamados para gerar, fomos chamados para fazer discípulos. É esse tipo de gente que Deus quer. É esse tipo de homem e mulher que nós devemos gerar para a nossa sociedade. Homens que não se vendem porque já foram comprados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Homens que não se corrompem porque o seu alvo é agradar o coração de Deus e não agradar homens. Então tem uma ilustração que vai fazer você entender o que eu estou dizendo. É que um pai comprou um quebra-cabeça para o seu filho brincar. E o pai estava lá nas suas tarefas, nos seus afazeres, cuidando da mecânica do seu carro. E aí o filho foi lá brincar para tentar montar o quebra-cabeça. Só que o filho estava tendo dificuldade, porque o quebra-cabeça era um quebra-cabeça do mundo, né? Um globo, planeta. E ele não estava conseguindo encontrar as peças e encaixar no seu devido lugar. Mas aí ele percebeu, ele teve uma sacada, depois de muitas vezes perguntar ao pai, eu não posso te ajudar, filho, eu estou ocupado. E aí depois de muitas vezes tentar, o filho percebeu uma coisa. Do outro lado do quebra-cabeça, onde estava desenhado o mundo, do outro lado tinha a imagem de um homem, um rosto de um homem. E aí ele inverteu o quebra-cabeça. E aí montou o homem. Quando ele montou o homem, que virou o quebra-cabeça, o mundo estava em perfeito estado. Sabe o que quer dizer isso? Só o evangelho é capaz de mudar o homem para que o mundo seja transformado, irmãos. Essa é a verdade. Então essa é a nossa batalha. Não há outro caminho. Mas Satanás, esse sistema mundano, o espírito do anticristo, está sempre querendo nos distrair para que percamos o foco, o centro da vontade de Deus. Eu não sei se você tem percebido, estava comentando com o irmão essa semana, a onda de ódio que tem sido disseminada nas redes sociais, no meio econômico, no meio político, e está alcançando a igreja também. Uma onda de ódio. A mídia daqui, é a mídia de lá. É o pessoal da direita, é o pessoal da esquerda. É o pessoal conservador contra os progressistas. Irmãos, tudo isso
é estratégia maligna. E nós não podemos nos distrair com essas coisas. Diante do Evangelho e diante da salvação de uma alma, nós não temos posição política. A nossa posição é do reino de Deus. Me entenda bem. Você pode defender e tem que defender a verdade, a justiça, os nossos valores. O que eu estou preocupado é que tem crente que é muito mais militante político do que pregador do Evangelho. Fala mais do político A e do político B e não fala de Jesus. Se é Jesus que vai trazer a solução, a salvação, a libertação, a cura. Então, irmãos, nós não podemos nos distrair com essas coisas. Jesus não caía nessas falácias. Há um texto no Evangelho que diz assim, muito interessante, que diz assim: e Jesus estabeleceu o firme propósito de ir para Jerusalém. Porque Jesus tinha uma missão. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Jesus veio para gerar discípulos. E Jesus tinha uma missão. A missão de Jesus era ir para Jerusalém, ser crucificado, morrer, ressuscitar e cumprir a vontade de Deus. Mas o que nós vemos nos evangelhos? Satanás, o mundo, pessoas com a mentalidade carnal, tentando distrair Jesus do seu propósito, tentando tirar Jesus da sua vontade. Então, por exemplo, você lê Lucas 12, 13. Não dá tempo de ler, mas eu vou contextualizar você. Jesus está falando sobre pregação do Evangelho, sobre o reino de Deus. Quando você for colocado diante de pessoas e você não souber o que falar, o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Não tenha medo. Mas aí chega um discípulo lá do meio da multidão, levanta a mão e fala assim: ô Jesus, Senhor, eu estou com um problema aqui. Eu descobri que aqui tem uma igreja que o alvo dela é resolver problema. Aí ele chegou para Jesus e falou assim: fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. Tem alguma coisa comum aí você? Você vai conhecer o seu irmão, a sua irmã e o seu cônjuge quando houver uma situação como essa, que você precisar dividir a herança. Mas o que Jesus faz? Qual que é a fala de Jesus? Quem me estabeleceu o juiz entre vós? Estavam querendo eleger Jesus como juiz do STF, para resolver o problema dos outros. E Jesus falou assim: não, eu não estou aqui para resolver esses problemas. E aí Jesus ainda corrige ele, e repreende ele, por causa da avareza do coração. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito, porque Jesus tinha uma missão, porque Jesus tinha um foco. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que ser assim. É impossível você pregar o Evangelho, é impossível você viver uma vida para gerar discípulos sem ofender alguém. Você vai ter que ofender alguém, é inevitável. Porque para fazer a vontade de Deus vão se opor muitas pessoas e vão se levantar muitas situações. E Jesus está falando para eles: ó, meu amigo, não me envolva nos seus problemas não, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Uma outra situação semelhante se dá lá em Mateus 8, 22. Mateus 8, 22. Vamos lá, Mateus 8, 22, que eu não esqueci o contexto agora. Precisa ler. Mateus 8, 22. Se puder projetar. Mas é uma situação parecida, que vem para distrair o Filho de Deus, e Jesus não cai nessa falácia. Mateus 8, 22. Olha que interessante. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Respondeu-lhe Jesus, porém: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. É duro isso, hein, irmãos? É duro isso. Porque o que Jesus está dizendo aqui: olha, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E eu não posso ficar parado nos seus problemas, nem que seja para sepultar o seu pai ou a sua mãe. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, e eu não posso perder tempo. Essa deve ser a mentalidade do nosso coração.
Eu sou mal visto entre os da minha própria família por tomar posições semelhantes. E com certeza o pastor também. Não, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Nós não podemos ficar envolvido, como diz Paulo, o soldado não pode ficar envolvido com os problemas deste mundo. Porque ele foi convocado com um propósito, pelo seu general. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a igreja não pode abandonar a sua vocação. Nenhum de nós podemos abandonar a nossa comissão, o nosso chamado. Esse é o chamado principal, pregar o evangelho e gerar discípulos. Porque a ONG pode fazer o que ela quiser, os políticos podem fazer o que eles quiserem, outras instituições podem fazer o que elas quiserem, mas nós como igreja, nós temos uma única missão, e se nós não cumprirmos, ninguém poderá fazer no lugar da igreja, ninguém poderá fazer no seu lugar, porque deu a ordem para você. Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e desfazer todos os poderes da treva. O Senhor só deu isso à igreja. E se nós como igreja, e se nós não cristãos, não pregarmos o evangelho e não gerarmos discípulos, haverá uma lacuna na história. Haverá uma omissão da nossa parte, porque não estaremos contando o grande trabalho que fez o Filho de Deus. Então esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo de vida. Tem que ser o objetivo de vida. Ser como Jesus, irmãos. O nosso objetivo de vida não é ser influente, não é ser rico, não é ter muitos likes. O nosso objetivo é se parecer como Jesus. E o alvo de Jesus era fazer discípulos e gerar filhos para Deus, irmãos. Então nós precisamos cumprir esse chamado. Nesses dias nós temos sido convocados pelo Senhor. E nós temos atendido. Nós nesses dias estamos orando. Nós nesses dias estamos jejuando. Para que a chama da pregação do Evangelho se acenda novamente em nosso coração. Para que o encargo seja renovado pelas vidas. E nós estamos pregando o Evangelho. E vamos pregar e vamos marchar pela cidade de Itatiba. Para fazer isso, para cumprir a vontade de Deus. Gerar discípulos, irmãos. Gerar discípulos. Aí sim. A igreja de Jesus Cristo em Itatiba, caminhando em unidade, com esse propósito, nós temos uma promessa. Jesus disse: eis que eu estou convosco. E Jesus ainda disse mais: as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia. Essa é a promessa. Essa é a promessa do Senhor para nós como igreja, para esta cidade, irmãos. Aleluia. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém? Então todos nós estamos envolvidos nesse projeto, nesse propósito. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um com as suas limitações. Mas eu posso garantir, Deus quer usar a todos. Deus quer usar a todos. Eu quero que nós oremos, mas eu quero que você ore com um propósito. Eu sinto da parte de Deus que pessoas precisam ser curadas no seu espírito, ser curadas na sua alma, porque estão com o ventre ressequido. Eu quero orar por ventres proféticos nessa manhã, para que Deus restaure, para que Deus tire toda a esterilidade, para que Deus te dê um ventre espiritual para você gerar filhos, um coração para você gerar filhos. Mas já estou encerrando. Olha que coisa interessante. Juízes capítulo 13. O anjo aparece para a esposa de Manoá, que vai ser a mãe de Sansão. O nome do anjo, sabe como que é? Olha que interessante, pastor, eu nunca tinha reparado nisso. Ela pergunta o nome do anjo, ou o anjo fala: inefável e maravilhoso. Aí ela vai e oferece adoração, um sacrifício ao anjo. E o anjo recebe a adoração. Isso quer dizer que não era um anjo, porque anjos não recebem adoração. E ele recebe. Inefável e maravilhoso é um dos nomes de Jesus. Oh, aleluia!
Que o Senhor apareça para você como apareceu para a esposa de Manoá e diga: você vai ter filhos espirituais. Aleluia. E aí ela aparece e o anjo dá algumas orientações para ela. Olha, você não vai beber vinho e você não vai poder comer alguns tipos de comida. Como chama isso? Jejum, restrição alimentar, consagração. Oh, aleluia! O Senhor tem nos chamado como a esposa de Manoá para se consagrar para um tempo, para gerar filhos espirituais. Aleluia! Aleluia! Porque o sacrifício da mãe vai impactar na geração do filho. Porque se você, como mãe e pai espiritual, estiver disposto a abrir mão do seu ego, do seu egoísmo, da sua vida, de alguns momentos do seu dia, para gerar filhos, vai nascer Sansão. Vai nascer um filho espiritual. Vai nascer alguém com espírito de liderança. Vai nascer alguém ungido pelo Espírito de Deus. Então, essa é a instrução que o anjo dá. Olha, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que se sacrificar. Porque gerar filhos espirituais nós não conseguimos, irmãos. Não tente, vai se frustrar. Dependemos do poder e da unção do Espírito Santo. Aí, uma outra situação é que Lucas capítulo 1, Maria procura Isabel. E quando Maria procura Isabel e elas se encontram, sabe o que acontece? O texto diz que João Batista, que estava no ventre de Isabel, quando encontra Jesus que estava no ventre de Maria, aleluia, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele se mexe dentro do ventre. Se mexe dentro do ventre. E Maria é cheia do Espírito Santo na mesma hora. Eu profetizo em nome de Jesus, que esses dias homens e mulheres grávidos espirituais vão se encontrar. E crianças vão se mexer no ventre. E homens e mulheres que aqui estão serão novamente cheios do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Porque vão gerar. Vai haver conversa de grávidos novamente entre nós, pastor. Oh, aleluia! E conversa de grávida é bom demais, irmãos. Porque grávido só conversa